Olá, tudo bem com você? Começando mais um episódio aqui do nosso Hope Hour. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. A gente sempre tem conversas aqui muito profundas, né? Conversas que nos ajudam a entender, inclusive, a nossa caminhada aqui nessa terra. E hoje não vai ser diferente. A gente tem um programa que, olha, eu acho que eu vou sair realmente transformado depois que esse programa terminar e você junto com a gente. Quero que você dê uma olhada geral aqui na nossa mesa. Olha só, esse aqui é o nosso elenco de hoje. Me ajudando a apresentar esse episódio, a Grazi. Estamos refazendo a nossa parceria, né, Grazi? Verdade, gosto muito. A gente esteve lá juntos na Jornada da Saúde Emocional. Sim, Wagner, foi maravilhoso, né? Foi muito legal. Nossa, eu tô muito feliz com tudo que aconteceu ali. E aqui é mais um passinho, né? Mais um passo. Tem a ver com jornada emocional isso aqui também, Tem né? tudo a ver e o nosso convidado tem tudo a ver com Sim. isso. Tava lá na jornada também, que é o Dr. Alberto Neri. Deixa eu dar o currículo, bom, começando inclusive aqui pela Grazi. Você não conhece a Grazi ainda? Acho difícil, hein? A Grazi é influenciadora, trabalha muito com questões de saúde e hoje você tem focado bastante o teu trabalho na internet também para saúde mental, né, Grazi? Também, Wagner, eu percebi que a saúde física, ela vai afetar a saúde emocional e vice-versa, né? Emocional afeta a física. Então eu falei, não dá pra falar só de uma coisa, não dá pra postar só receita, nem exercício físico. Então a saúde realmente é integral, a gente tá vendo cada vez mais isso, né? É verdade. Então, hoje eu decidi abrir um pouco mais o leque para conseguir, inclusive, mais resultados aí com as minhas alunas, com o meu público. Então, tá indo para esse lado também. Muito bom. E aí o Alberto Neri é formado em teologia e também psicologia, doutor em psicologia pela USP, professor e escritor. Ele é criador do Instituto de Psicologia e Logoterapia, que é sediado em São Paulo. Esse é o nome, Instituto de Psicologia e Logoterapia? Isso, exato. IPLogo, a gente fala IPLogo. na abreviação, mas o nome completo é esse. Acho que é por isso que eu tava com alguma coisa que tava diferente, é porque tem a sigla, né? Muito obrigado, viu, Alberto, pela sua presença. Eu posso te chamar de Alberto? Claro, fica à vontade. É porque, inclusive, eu sou fã, né, do Ai, que Alberto, a gente legal. já conversou no Instagram, e lá é Logoterapia BR. Inclusive, se você quiser seguir o Dr. Alberto, acho que super vale a pena. Com certeza. Então, é Logoterapia BR. Exato. A gente olha pra você, a gente fala assim, doutor ou logoterapia. O Alberto fica num segundo lugar, né? É porque o objetivo ali é promover a logoterapia e a psicologia de maneira geral. Aham. Tem muito, nessa jornada aí por redes sociais, é muito comum a gente ver hoje em dia, às vezes o profissional, ele se torna conhecido pelo trabalho dele, mas nem sempre a base teórica que ele usa na psicologia, por exemplo, todos nós temos uma base teórica. Raramente alguém está trabalhando ali com algo que ele criou, que ele inventou. Sempre é uma adaptação, é algo que você aprendeu. E eu optei por colocar primeiro a teoria, porque acho que é um pouco da maneira como eu gosto de trabalhar ali. Aham. Eu sou uma pessoa tímida, não sou uma pessoa das mais extrovertidas, que sai falando com todo mundo. E às vezes o pessoal do nosso time ali, de marketing, de mídia, até fala, não, você tem que postar mais, sei lá, da sua rotina, tem que mostrar isso e aquilo. E eu falo, não, o pessoal que me segue não está muito interessado em saber onde eu vou comer, se eu vou treinar, que horas. De vez em quando, uma coisa em outra, onde eu tô, o que eu faço. O pessoal quer aprender logoterapia aqui. Então eu coloco lá os livros, coloco as aulas, basicamente é isso. Tem uma coisinha ou outra ali de vida pessoal, porque não tem como, Não né? tem As coisas como. se intercalam. Mas por isso, então eu coloquei ali a teoria e porque quando ele foi criado, essa conta, há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, ainda não existia um posicionamento tão grande de logoterapeutas nas redes sociais. Uhum. Então eu achei que isso ajudaria também quando as pessoas pesquisassem, a posicionar o nome, a tornar mais conhecida a teoria, porque aquilo ali é a base de tudo. Muito bom. Quando terminar o programa, você dá uma conversadinha com a Grazi e com a Manu, que tá ali assistindo. Elas são estrategistas de marketing digital, essas duas. É bom Verdade. saber. Aí já Sempre pode- bom ter umas dicas. A né? gente gosta, viu? Vamos conversar sim. Quero ver seu perfil já, porque eu também não conhecia. Muito bom. E já me interessei muito pelo conteúdo aí. E hoje é o seguinte, o título aqui desse episódio do podcast é O Segredo para uma Vida com Sentido. Então, é muito profundo, né? Muito. Muito. E a gente vai começar essa conversa só antes. Deixa eu dizer para você o seguinte, a gente tem aqui
Sempre uma revista, sempre um material para você conseguir se aprofundar, aprender mais sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero mostrar aqui para você, ó, a revista A Procura da Verdade. É uma revista que, para você que quer estudar a Bíblia, quer começar a entender melhor a palavra de Deus, às vezes você abre a Bíblia e aí você não consegue compreender alguns versículos, alguns pontos de uma determinada doutrina. Essa revista ela vai passando por principais pontos, realmente principais estruturas da teologia bíblica. Olha, fala aqui sobre, começa bem introdutório, Deus existe? Como é que isso é comprovado? Como é que a palavra de Deus apresenta para a gente a existência de um Deus? Por que eu devo confiar na Bíblia? Existe alguma falha? Tem alguma condição de que a Bíblia não seja completamente real? Tem um artigo aqui trazendo próprios versículos da Bíblia de diferentes épocas, comprovando que esse compêndio de livros realmente foi estruturado, pensado, desenvolvido por Deus para ser o nosso manual de vida. E outras tantas coisas. A lei de Deus, a volta de Cristo, o batismo, nova terra, as leis de Deus, né? Lá nos 10 mandamentos, a única coisa que não foi só inspirada por Deus e está na Bíblia, mas foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Então é uma revista muito completa, ela é completamente gratuita para você. Você que está vendo a gente pelo YouTube, você pode clicar aí do lado na descrição, vai ter um link, você vai preencher um cadastro muito rápido e essa revista vai chegar aí na sua casa de graça. Tanto o envio quanto a revista você não paga nada, já está pago pelos Anjos da Esperança, que você que é audiência aqui da Novo Tempo já conhece muito bem como isso funciona, né? Então tá aqui para você. E a gente também sempre... se você não está vendo a gente pelo YouTube, por uma outra plataforma, Novo Tempo, novotempo.com/escola bíblica, tá? Esse é o link, novotempo.com/escola bíblica, e aí você vai chegar aqui e vai poder pedir a sua revista. Tá bom? E aí uma dica aqui do NT Play, já que a gente está falando sobre sentido, a gente tem uma NT Play, a gente tem várias NT Plays, né? Essas semanas especiais com diferentes pessoas, tratando de diferentes temáticas. Essa é com o Vitor BJ e ele fala justamente sobre propósito. Chama Viva com Propósito. E aí tá disponível no NT Play, é só você pesquisar lá, ntplay.com, Vitor BJ, NT Play Week, Viva com Propósito, você vai chegar nessa NT Play Week, que é um conteúdo bastante complementar ao que a gente vai conversar hoje aqui, tá bom? Recados dados, vamos começar essa conversa, que eu tô muito ansioso no bom sentido pra gente ter. Alberto, assim, uma pergunta pra gente começar aqui, né, Grazi? Começar essa conversa. Como é que a gente constrói, de fato, uma vida que eu possa chamar de uma vida que vale a pena, de fato, ser vivida? Porque eu acho que a gente vive um momento também onde a gente está vivendo porque o corpo está funcionando, a gente está respirando, mas parece que a gente não está vivendo, a gente está meio que sobrevivendo. E isso não necessariamente é uma vida que vale a pena, né? Você já está trazendo à tona aí talvez uma das grandes perguntas que a gente encontra desde os mais antigos textos religiosos, filosóficos, né? Se eu não me engano foi Sócrates que falava que uma vida não refletida é a vida que não vale a pena ser vivida. E eu acho que tem muito a ver com isso. O próprio, se a gente vai lá para o livro de Eclesiastes, né? O grande questionamento é esse. Qual o sentido de tudo? Né? Por que viver? E tem a ver com o quê? Com a gente ter a capacidade de viver a nossa vida de tal forma que a gente dê significado a ela. Não somente a vida como um todo, e essa é uma coisa muito comum quando a gente fala de propósito, de sentido. Às vezes a gente pensa só no macro, no sentido da vida como um todo, no propósito final da existência, mas dizer se a vida vale a pena ou não tem a ver só com isso, com o destino final, né? O que vai ser, né? Depois que tudo isso acabar. Tem a ver com o que eu faço a cada dia. Então, no dia de hoje, o que eu vou fazer? O que eu tenho para fazer hoje? Como eu vou viver minha vida hoje? Como eu vou me conectar com as pessoas? Como eu vou ser útil a alguém? Como eu vou fazer coisas das quais eu também me agrade e que sejam proveitosas para quem estiver ao meu redor? Quando a gente começa a ser capaz de responder essas perguntas, cujas respostas às vezes estão nas pequenas coisas e são possíveis para qualquer pessoa.
Sim. Desde um presidente da República, dos países mais importantes do mundo, até uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela do dia a dia, cuidando de uma casa, ensinando ou fazendo qualquer outro trabalho, a resposta cabe. Porque se a pessoa está fazendo algo, envolvida com aquela tarefa, ela consegue dar um significado para aquilo, a vida dela já tem sentido. Uhum. Ser útil, né? Já acaba sendo uma coisa que tem sentido, né? Você ser útil para quem tá perto de você, você ser útil no seu dia a dia, você conseguir, né, ajudar as pessoas ali no dia a dia mesmo. Eu acho que isso faz muito sentido. Mas, Alberto, eu penso assim, a gente não nasce sabendo, né? Qual que é essa vida que vale a pena ser vivida? A gente vai construindo isso. E eu percebi, assim, na minha vida, que chega um momento que você para e fala, não, peraí, será que tá fazendo sentido? Será que vale a pena mesmo? Essa é uma questão que Por que eu tô vem... fazendo isso, eu não tô fazendo aquilo, né? parece que tá faltando alguma coisa e tal. Aí, eu me pergunto assim, tem um momento na vida que isso acontece. Acho que quase com todas as pessoas, né? Eu fui uma pessoa que mudei de rota completamente. Mas qual que é o sinal que a gente consegue ter, assim, para recomeçar, para mudar? Na minha vida, por exemplo, foi quando meu pai faleceu, que eu parei e falei, não, peraí, quem sou eu? O que eu tô fazendo até aqui? Porque meu pai era minha referência de estudo, de trabalho, de fazer as coisas para agradar meu pai, porque ele era assim, né, tudo para mim. Aí meu pai faleceu, eu falei, não sei quem eu sou mais. E até então eu tava fazendo direito, né, tava fazendo a faculdade, inclusive, que ele queria, que ele gostava e tal. E tava muito feliz e satisfeita. Mas aí meu pai faleceu, tudo perdeu sentido para mim. E foi aí que eu recomecei, do zero. Né? Hoje eu construí uma vida completamente diferente do jurídico, né, que eu era antes. E foi o meu start, assim, não quero isso, vou mudar, vou pra saúde, qualidade de vida, estilo de vida, porque é o que eu já gostava, né? Por um momento eu desviei o caminho por causa do meu pai, não percebi isso no meio do caminho, mas eu tive, assim, um sinal. Não é isso que eu quero, isso não sou eu. E como que eu sei? Qual que é o sinal, né? Tomara que não precise morrer, falecer ninguém da sua vida pra você falar, não, peraí, não tô vivendo a vida que vale a pena ser vivida. Uhum. Qual Então, que é o sinal? momentos traumáticos, eles podem servir como sinais. Então, Uhum. às vezes é um adoecimento, Sim. a pessoa que passa por uma situação de quase morte, Uhum. e aí ela para refletir na sua vida. Pode ser uma perda, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser perder um emprego. Esses momentos assim traumáticos ou momentos importantes que não são necessariamente traumáticos, por exemplo, o nascimento de um filho, um casamento, uma realização profissional, eles podem sim proporcionar, mas não necessariamente. E muitas vezes a gente tem que pensar que às vezes até a pessoa viver uma grande situação na vida já se passou muito tempo. Então não é que algo acontece já numa época da vida propícia para ela seguir um outro caminho. E é muito fácil a gente cair vamos dizer, num piloto automático. Porque a gente tem os Verdade. padrões, ainda mais se a gente está falando de diferentes contextos, cada país, cada cultura, uma religião específica. Você tem ali um pouco do roteiro, aquilo que é esperado para a vida de alguém. E aí você tende a viver seguindo esse roteiro. Mas o roteiro não funciona para todo mundo. É verdade. Então, às vezes, na busca desse roteiro, a pessoa, quando ela menos percebe, ela fala assim, puxa, não faz sentido o que eu estou fazendo aqui. Porque ela foi seguindo essa direção sem questionamento. Então, uma das primeiras coisas que nos ajuda é o questionamento. Independente das coisas estarem boas, ruins, de um trauma, de uma coisa boa que me aconteceu, é a gente olhar para a própria vida e avaliar por que eu estou aqui, qual é o meu objetivo, eu estou feliz nessa situação que eu estou vivendo, se eu estou, por quê, se eu não estou, também por quê. É claro que a psicoterapia, quando a pessoa vai fazer terapia, isso meio que obriga a pessoa a ter esses questionamentos. Eu gosto de dizer que o melhor presente que um pai pode dar para um filho é mandar ele fazer psicoterapia em algum momento da vida. Preferencialmente ainda ali na adolescência, porque às vezes a gente pensa que a psicoterapia é algo só para o momento de crise. E é claro que na crise a psicoterapia é fundamental, ela ajuda muito. Mas se a gente pudesse ter a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento, de reflexão, antes de ter uma situação mais traumática, seria melhor. Então, é um dos recursos que pode ajudar. Mas outras formas de autoconhecimento também.
São muitos livros. Tem gente que gosta de, às vezes o pessoal da área da psicologia, de, por exemplo, lançar um olhar crítico sobre o que eles chamam de autoajuda, como se fosse algo ruim. E não é, pelo contrário. Jamais. A autoajuda e os livros de autoajuda, muitas vezes é tudo de psicologia que uma pessoa vai ter acesso na vida. Então, como você vai dizer que isso não é bom? É bom. E quantas pessoas, através da leitura de um livro ou de uma palestra que elas assistiram, um vídeo, alguém que elas seguem lá na rede social, elas não têm esses insights? Então, tem várias formas aí que acho que podem ajudar alguém a fazer esse questionamento e a, eventualmente, seguir caminhos diferentes. Essa busca mesmo, né? Incessante. Que a gente, às vezes, só tem depois com uma certa idade. É. Mas eu gostei muito dessa dica, viu? Para os filhos. Muito bom. A psicoterapia para os filhos já desde cedo. Nem todo mundo gosta ou se adapta, mas pelo menos ter a oportunidade. Encara ali como a gente não coloca, né? Tenta colocar os filhos para o esporte, para aprender um idioma, para ir para uma boa escola. Por que não também colocar ali um tempinho para se conhecer melhor? Ótimo. A gente está falando sobre sentido da vida e aí eu não sei se está muito claro para todo mundo que está acompanhando a gente, inclusive, porque assim, né? Qual que é a diferença entre sentido, propósito, objetivo, sonho, meta? Eu já vi assim, ó, sonhar não adianta. Sonhar você fica viajando, mas você não vai realizar nunca. Enquanto você não tornar esse sonho uma meta, pequenas metas e tudo mais, você não vai conseguir alcançar. Então, o que seria isso, Alberto? Assim, propósito, sentido, onde que o sonho cabe dentro de tudo isso, né? E as nossas metas e os nossos objetivos? Essa pergunta ela é muito boa e é fundamental. Por quê? Tem muitas pessoas falando sobre esses assuntos hoje em dia. Então, a resposta começa por aí. Segundo quem? E eu posso falar da minha referência maior de estudos, que é o pensamento do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que é o autor do livro Em Busca de Sentido. Ele é uma das grandes correntes, obviamente, que a gente tem no mundo hoje de conhecimento sobre sentido da vida e estudo dessa área. Então, a partir dessa corrente de pensamento, pelo menos eu posso estabelecer uma diferença básica entre sentido e propósito, e também uma semelhança. Eu acho que, enquanto semelhança, tanto o sentido da vida quanto o propósito da vida são coisas que preenchem a pessoa. Sim. Que tornam a vida uma vida que vale a pena, que dão um norte, que levam a pessoa a algum lugar. Mas tem uma diferença fundamental, que quando nós estamos falando de propósito, normalmente estamos falando do quê? De algo daqui para frente. Você está mirando numa direção, você está na expectativa de chegar em um lugar. A gente pode dizer que pode começar com um sonho. Agora, é fato que se não sai do sonho para a ação prática, é provável que vá ser um sonho a vida inteira. Vai ficar assim naquela coisa hipotética, São né? as ações práticas platônica, que transformam esse sonho em um propósito de vida, realmente, que a pessoa vai viver a partir daquilo, ela vai buscar aquilo. Mas o sentido da vida, para o Viktor Frankl, não está necessariamente conectado só a coisas que estão no daqui para frente. Isso que é interessante. Por quê? Senão, eu teria que dizer que a vida de alguém só pode ter sentido se ela tiver possibilidades no daqui para frente. E como ficaria, então, o caso, por exemplo, de um doente terminal? A vida dele não tem mais sentido? Porque os propósitos agora se encerraram? Ou um idoso mesmo, alguém que já sabe que está ali no ocaso da vida? Como ficaria nesse caso? Ou ainda, se a gente for falar da experiência que o próprio Viktor Frankl presenciou tantas vezes, prisioneiros de um campo de concentração. Qual é o propósito de alguém ali? É sobreviver mais um dia. Sim. Então isso significa que a vida perde o sentido porque não é mais possível se alimentar propósitos? A ideia do Frankl é que não. A vida pode ter um sentido, mesmo que os propósitos, mesmo que aquilo que está à frente de mim sejam quase que impossíveis ou inalcançáveis em determinado momento, porque o sentido não tem a ver só com as tarefas ou com os objetivos que eu posso alcançar, mas tem a ver com a atitude que eu tenho de viver a minha vida como se ela tivesse um significado maior. E mais, ele vai dizer, inclusive, o seguinte, que um idoso, por exemplo, ele pode
ressaltar o sentido da sua vida através das lembranças. As coisas boas que ele já viveu, as pessoas que ele já conheceu, os amores que ele teve, os relacionamentos positivos, as amizades que ele cultivou durante a sua vida, a experiência com a família, o trabalho dele. Veja, não são mais propósitos, são coisas que ficaram para trás, são experiências, mas elas também podem ser fontes de sentido para a vida. Ele vai chamar isso de os celeiros do passado. Então, nos celeiros do passado, a gente também encontra fontes de sentido. Acho que a grande diferença é essa. Mas veja, não são coisas contraditórias, são complementares. Então, quando a gente entra nesse assunto, eu, ao invés de entrar assim numa perspectiva de querer classificar, né, e dizer, ah, não, isso aqui tá certo, isso aqui é, ou isso aqui não é, eu entendo que sempre que tem alguém falando de sentido para a vida, de propósito, né, de objetivos, de se viver a vida de uma maneira significativa, independente da nomenclatura que a gente vai dar a isso, só tende a ajudar a pessoa. Só tende a ajudar essa pessoa a viver uma vida melhor, uma vida onde ela esteja mais satisfeita no final das contas. Dá para dizer que, então, a vida é feita de pequenos propósitos? Porque nesse momento que ele estava lá, eu li esse livro, é muito bom. Ele fala que, não lembro que palavra ele usa, mas o que ele precisava era só sobreviver. E quem desistiu da vida lá nos campos de concentração, eles perderam o sentido da vida, porque falaram, não tenho nada para fazer aqui. Mas o Victor fala que o propósito dele era sobreviver. Isso que manteve ele vivo, passando por 4 campos de concentração, né? E ele tinha com sobreviver para Para encontrar principalmente a sua esposa. Ah, sim. Esse era um dos principais. Também para terminar a sua obra. Só que ele perdeu a família, né? Ele perdeu a família nos campos de concentração, perdeu o manuscrito do seu livro. Agora, olha que coisa até dessas ironias do destino. Ele, antes de ir para os campos de concentração, ele já estava desenvolvendo essa teoria psicológica que baseia-se na ideia de que um sentido para a vida é uma fonte de motivação primária do ser humano, é um desejo inato de todas as pessoas e que essa busca, ela não somente é fonte de saúde mental, mas ela é um fator de uma vida mais plena. E agora ele cai num lugar... Então ele já tinha esse pensamento antes de entrar ali no campo de concentração. Tanto é que o seu primeiro livro já estava escrito, né, no manuscrito, literalmente um manuscrito, porque era escrito à mão na época, e ele tinha guardado dentro do bolso de um casaco, costurado aquilo ali, porque dos 4 campos de concentração que ele permaneceu, o primeiro ele ficou cerca de 2 anos. E esse primeiro, ele era um campo/gueto. Então, as famílias, embora naquela condição mais miserável possível, ainda tinham um contato, diferente de quando ele foi para Auschwitz e aí foram separados mesmo. Então, ele vivia ali uma vida ainda minimamente, tinha uma vida minimamente perto da família. Foi lá que seu pai morreu, num primeiro momento, então já perdeu o pai ali. Mas nessa convivência, ele guardava, alimentando a ideia de que um dia eu vou sair daqui e vou publicar a minha obra. E ele acrescenta a isso o quê? Um exercício mesmo, de observar as pessoas e partindo da seguinte hipótese. Então, se eu estou certo, ou seja, se a vida sempre pode ter um sentido, é necessário que isso se comprove até aqui. Porque se a vida só tem um sentido nas condições boas, então o sentido não é incondicional. Ele é condicionado a boas condições. Claro. Mas não era essa a tese dele. A tese era de que era incondicional. E ele vai se colocar ali em alguns momentos na condição de observador, para ver como, de fato, mesmo naquela condição, era possível viver uma vida com sentido. E aí entra exatamente o que você falou. Ele vê que as pessoas que sobreviviam eram orientadas para isso. Ou para conseguir sobreviver, para encontrar alguém, para terminar uma obra. E essas pessoas eram fortalecidas. Isso significa que todo mundo que tinha um sentido sobreviveu? Obviamente que não, porque aquilo ali foi um genocídio, então muitas pessoas, apesar de terem um sentido para a vida, foram mortas. Mas entre os que sobreviveram, essa era uma característica comum.
Sim. E tinham muitos que tiravam a própria vida, né? Por perder essa esperança de um sentido de algo que poderia Sim. acontecer e tal. Então eles preferiam acabar com o sofrimento, né? E se você levar em conta que ainda boa parte deles, né, a maioria esmagadora eram de judeus, assim como para os cristãos, o suicídio, além de tudo, é um pecado, é visto como um pecado. É lógico que a gente não entra no mérito aqui, muitas vezes o suicídio está ligado à depressão, ao adoecimento, e eu, em hipótese alguma, acho que isso poderia ser considerado pecaminoso, afinal de contas é uma doença. Mas, fazendo uma leitura mais superficial, era isso que eles tinham. Então, para ver o grau de desespero que a pessoa chegava, porque ela Uhum. estava disposta ali até a abrir mão da sua crença, e uma De uma das vida mais eterna, por importantes, exemplo. da possibilidade de uma vida eterna, porque aquele sofrimento era insuportável. Sim. E a falta de enxergar minimamente um sentido naquilo, ou um sentido para além daquilo, dizendo melhor, era o que de fato acabava com as esperanças. Ele falou uma coisa muito legal, Alberto, você falou sobre os cristãos, né, os judeus e tal. Aí eu queria perguntar sobre isso, né? Existe uma régua para medir a raiz da felicidade do cristão, né? Vamos falar um pouco de nós agora, né? Como que é? Acho que as pessoas às vezes se perdem nessa régua da felicidade, né? O que é a felicidade e tudo mais. E acho que a Grazi trouxe um elemento interessante aqui para a conversa, porque a gente está falando de sentido, de propósito, e isso está atrelado com a felicidade, né? Então, viver uma vida que vale a pena é viver uma vida feliz, Uhum. né? Tá, eu vou começar pela sua, então, porque acho que vai conectar melhor. Sim. Para o Viktor Frankl, a felicidade, ela nunca deve ser um objetivo, mas sempre uma consequência. Como assim? A partir do momento que a pessoa faz da felicidade um objetivo, ela fala, eu preciso ser feliz. Assim como qualquer outra coisa, o sucesso, por exemplo, a realização profissional, é muito fácil ela cair numa busca ansiosa. Uhum. E esse estado de ansiedade, ele mais atrapalha do que ajuda a pessoa na busca pelo sucesso, pela felicidade, pela realização, seja lá o que for. Então ele vai dizer, o ideal é que a pessoa busque um sentido para a sua vida, nos seus relacionamentos, ou seja, viver de uma maneira significativa com as pessoas ao seu redor, no seu trabalho, nas suas atividades, servir ao próximo, porque a partir daí, no momento em que ela conseguir preencher sua existência com um significado, ele usa uma expressão muito legal, ele fala, a felicidade vem e se instala. Ah, que interessante. Ela é uma consequência natural, um efeito colateral de uma vida com sentido. Mas aí voltando, né, ao que você colocou, mas então a questão da religiosidade, a gente pode conectar isso? A gente pode. Agora eu estou falando a partir da perspectiva não da logoterapia do Viktor Frankl, mas da psicologia da religião de uma forma mais ampla. Mas não necessariamente, não como uma relação de causa e efeito sempre. Inclusive, até uma coisa curiosa, eu tenho uma colega lá da Universidade de São Paulo, que ela fez uma pesquisa no mestrado dela, comparando qualidade de vida de jovens cristãos com jovens não cristãos e ateus. E no final das contas, né, para resumir ali a pesquisa, ela descobriu que não havia. Então não dá, Tinha porque diferença. uma das hipóteses qual seria? Então, um indivíduo que é cristão, supostamente, né, ele deve ter uma qualidade de vida e de realização maior do que alguém que não é. E não, a pesquisa não mostrou isso. E tem várias pesquisas que vão mostrar o quê? Outros fatores que influenciam. Porque não basta você ser uma pessoa cristã. Tudo vai depender da qualidade da sua vida religiosa também. Porque em quantos casos a gente não vê a religião sendo usada, por exemplo, para oprimir a consciência da pessoa? E isso daí vai ajudar alguém a ser mais feliz como? Ser mais realizado como? Em quantos casos as religiões não são usadas como fatores de opressão, por exemplo? Então, não necessariamente. E isso varia muito. Eu vou dizer que não varia nem só de denominação, né, religiosa para denominação. Eu acho que varia até de comunidade religiosa para comunidade. Uhum. Do papel das lideranças, do papel da família. Então, se você, por exemplo,
tem filhos. O Wagner eu sei que tem, né? Tenho. Não sei se você Tenho já também. tem também. Então, a gente está falando aqui, todo mundo aqui tem filhos, a gente sabe como funciona. A gente quer ensinar a religiosidade para os nossos filhos. Você pode, através da maneira que você ensina, tanto levar os seus filhos a amar a Cristo, como a ter medo dele. Dependendo da maneira que você ensina. Com certeza. Qual vai ser a qualidade de vida de uma criança, por exemplo, que cresceu em uma família, em uma comunidade, onde ela aprende a ter medo de Deus, ao invés de amar a Deus e amar ao próximo? Vai ser impactado. Então, depende de muitos fatores. Agora, de maneira geral, então vamos pegar aí condições, né, ideais de temperatura e pressão. A gente está falando de uma família, ou de pais, ou de uma comunidade religiosa, onde os principais valores do cristianismo, o amor ao próximo, o respeito à liberdade humana, o fazer algo por alguém, essas coisas são ensinadas. Aí sim, a tendência é que essa pessoa seja mais realizada, mais feliz, mais equilibrada. Falando sobre felicidade, eu tô me lembrando aqui, há um tempo atrás, não lembro muito bem assim o ano, mas foi lançado e aí a mídia reverberou uma pesquisa mostrando que a Islândia, produção, me ajuda aí, se eu não tô enganado, mas acho que a Islândia foi considerado o país mais feliz do mundo. E aí, na pesquisa, a coisa não era assim, né? Não sei se é Islândia ou Finlândia. Eu acho que é a Finlândia. Finlândia mesmo. E aí, assim, a pesquisa não chegava lá na Finlândia e falava, oi, finlandês, você é feliz? Não era assim, né? Mas eles pesquisaram vários países aí no globo, acho que foram mais de 150 países pesquisados, e eles iam olhando para critérios. Então, se a pessoa tinha uma estrutura política, uma estrutura no país, né? De possibilidade de ter um atendimento, se tem uma necessidade de saúde, PIB, né, que é uma questão econômica. Então, assim, a pesquisa foi levando em consideração muitos elementos econômicos para colocar, né, que a Islândia Finlândia é o país mais feliz do mundo. E aí é complicado, né, porque se a gente... E eu acho que isso não é só essa pesquisa que faz. Às vezes a gente acaba colocando felicidade como sendo sinônimo de uma vida financeira estável. Eu tenho o meu carro, eu tenho a minha casa própria, eu tenho um sonho de conquistar isso, aí eu conquistei, eu sou feliz. Sim, tem até aquele meme, né? Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Mas ajuda a comprar. Então, nesse ponto de atrelar sentido da vida e a felicidade vai ser uma consequência, o dinheiro também não está aí muito nessa equação, né? E agora o que acontece? Realmente, quando você olha condições mínimas, saúde, segurança, possibilidades, né, de ter realização profissional, até o acesso ao emprego, acesso à condição de cuidados de saúde mental, tudo isso favorece. Tem como. Por isso que é muito complicado quando a gente porque fala... vai evitar uma ansiedade, né? Vai evitar... Se eu sei que a minha próxima refeição está garantida em casa, para mim e para minha família, isso alivia muita coisa, né? Você vai ter uma aposentadoria, que você vai ter onde morar. Faz uma diferença, eu sei que o meu filho vai ficar doente, ele vai ter uma condição de ter um atendimento de qualidade, isso tranquiliza demais, né? Mas o ponto é que não é garantia. Da mesma forma que o contrário. Que o não ter acesso, então significa que necessariamente as pessoas não vão ser felizes. Claro que dificulta. E a gente olha para quantos lugares no Brasil. O brasileiro, de maneira geral, ele é um resiliente, porque você vê em meio a tantas tragédias, a tantas dificuldades, a dificuldade de emprego, a dificuldade de acesso, em muitos lugares ainda o racismo acontecendo de maneira intensa. E as pessoas ainda cultivam o otimismo, ainda lutam, ainda sorriem. Isso é de se admirar, mas não é uma garantia. Agora, tanto é que eu gosto muito quando a gente entra nesse assunto, né? Quando Paulo escreve lá uma das suas cartas das prisões, ele vai dizer, eu aprendi a ser feliz em todas as situações. E aí ele vai descrevendo, né? As diferentes situações de prosperidade ou de luta que ele já enfrentou.
O que me chama muita atenção ali é ele usar esse verbo, eu aprendi. Em outras palavras, não é algo natural. Isso tem muito a ver com a própria noção de psicoeducação também, porque o estado natural do humor do ser humano, ele é extremamente alterável, dependendo das condições exteriores, né, e interiores também. Mas quando a gente para pensar que é possível aprender mecanismos, estratégias que vão motivar a gente a ter um estado de humor mais positivo, isso é importantíssimo. Lógico que no caso dele o componente espiritual era muito forte, mas independente disso também tem outras questões, até para pessoas que não são religiosas, que podem ajudá-las nessa direção. E aí a gente está falando do quê? Entre outras coisas, por exemplo, de viver uma vida com sentido. O Viktor Frankl usa uma expressão muito interessante chamada de otimismo trágico. Inclusive na época da pandemia, muita gente retomou esse conceito do Frankl. O que significa o otimismo trágico? É aprender a olhar com bom humor e otimismo até para situações trágicas na vida. E para isso, ele usa exemplos no livro Em Busca de Sentido, tem alguns, que você olha para aquilo e você fala, não é possível. Como, por exemplo, quando ele diz que havia humor nos campos de concentração. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar algum desses campos. É uma coisa assim que você indo lá hoje, aonde são museus, né? Você está tranquilo de que são lugares extremamente seguros, que nada de mal vai acontecer para ninguém ali, você fica mal de pensar no que já aconteceu. Então você imagina como alguém era Não tem capaz... vontade nem de conhecer pensando nisso, sabia? Deve ter um peso. Eu conheci o de Israel. Tá. É pesadíssimo, é muito pesado. Tem assim, alas que tem vídeos, inclusive, mostrando, né? Porque, eu nem acho que nem compensa ficar contando todas as coisas aqui, mas assim, você vai passando e você vai vendo como eles viviam. Coisas que eram escritas, roupas, um sapato que tem, mas o outro foi perdido, né? Eles cavavam a própria cova onde eles iam ser enterrados. E você vai vendo tudo isso. Uma ala falando sobre as crianças, né? Nesses lugares. Você sai de lá, realmente como você falou, Alberto, assim, você sai pesado, constrangido, não entendendo como aquilo pôde ter acontecido, como um lado da humanidade pode ter ido tão longe lidando com outro lado da humanidade daquela forma. Sim, agora, por outro lado, né, é o tipo de experiência que você sai, acho que uma pessoa melhor Sem dúvida. depois. Então, Assim como o livro, né? O livro é pesadíssimo também. o próprio Em livro. alguns momentos você Sim. chora A ali minha- com as descrições e tudo mais. A minha sugestão é fazer a leitura com uma caixinha de lenços do lado, É porque terrível. agora, então, como imaginar num lugar desses que as pessoas conseguiam ter ainda bom humor? E tinham. Eles faziam encenações de teatro, por exemplo, musicais. Imagina. No campo de Theresienstadt, na República Tcheca, tem ali, por exemplo, um palco que eles montaram de teatro e eles preservaram aquilo. Um palco pequeno, não é? E que eles usavam algumas roupas, se caracterizavam. Alguns filmes mostram isso também. E o Frankl diz que em alguns contextos, por exemplo, eles iam tomar banho. E quando ligavam o chuveiro e saía água, alguém fazia uma piada. Como alguém vai fazer uma piada, né? Piada com o quê? Com o fato de que eles não estavam numa câmara de gás e que era um chuveiro de verdade. Por exemplo, quando eles estavam nos trabalhos forçados nos campos e de repente vinha um bombardeio dos aliados, né, contra os nazistas, e eles eram obrigados a parar de trabalhar, porque estavam sendo bombardeados, e encaravam isso com bom humor. É porque Como aquilo... pode, né? Eu imagino que aquela situação de sofrimento se tornou o normal deles. Anos vivendo. Sim. 2, 3, 4 anos. Não, então aqui essa é a nossa vida. Então esse é o nosso normal, que não tem nada, né, de normal, mas eles tiveram que se acostumar com aquilo e viver tudo que um ser humano vive dentro daquele contexto, né, que era muito difícil.
E tem uma frase, assim, um pensamento do Victor que eu gosto muito, que ele fala assim, que quando a situação tá boa, desfrute. Quando a situação tá ruim, transforme-a. E quando não der para transformar, transforme-se. Sim. E é sobre isso que a gente tá Nossa, falando. muito bom, hein? É porque não se perde. Até, por exemplo, essa capacidade de encarar a vida de uma forma positiva Uhum. e com bom humor e com otimismo, mesmo você vivendo por anos e se acostumando com a miséria, isso pode permanecer em você. Uhum. É fantástico pensar dessa maneira. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, de um aspecto também do cristianismo, porque dentro do cristianismo a gente entende que a gente está aqui nesse mundo, mas de passagem, né? Essa terra que foi construída perfeita, mas veio o pecado e as coisas não são mais como elas deveriam ser. E a gente espera um outro momento, a gente espera um momento onde isso aqui tudo vai ser transformado e a gente vai viver num mundo perfeito de novo. Então, esse pensamento de, a gente não tá aqui, estamos aqui passageiros e tal, será que não pode acabar colocando uma sementinha na gente, assim, do tipo, olha, vamos vivendo aqui porque o bom mesmo tá por vir, né? E eu acho que esse não é nem o propósito de Deus, né, ao nos colocar aqui nessa terra. A ideia, algumas vezes as pessoas tentam justificar até com trechos da Bíblia, o sofrimento como se fosse algo necessário. Veja, infelizmente, o sofrimento ele não é opcional. Todos nós vamos passar em algum momento, nas suas diferentes formas. O Frankl classifica como o sofrimento ligado à dor, física ou emocional, o sofrimento ligado à culpa e o sofrimento ligado à finitude da existência. Ninguém escapa disso. A gente tem que lidar com essas coisas. Mas, se a gente for olhar aí em contrapartida e a gente for refletir sobre como, apesar do sofrimento, né, se for possível evitá-lo, a gente deve, é o que você estava comentando, se não tiver o que fazer, transforme-se. Então, uma doença decorrente do estilo de vida é o tipo de situação onde você pode fazer algo a respeito. Sim. Se transformar para tentar transformar aquela situação. Então você só vai se render àquele sofrimento e encará-lo como um destino, do tipo que você falou, não, estamos aqui mesmo, esse mundo é assim, essa é a minha cruz ou algo do tipo, se não tiver jeito. Por quê? Aí o Frankl coloca uma frase muito interessante quando ele diz assim, sofrer por escolha não é heroísmo, é masoquismo. A atitude heróica é quando você não tem o que fazer e aí você, tudo bem, eu vou encarar esse sofrimento com dignidade de cabeça erguida. Mas se eu puder evitá-lo, por que não? E acho que entra o que você falou, sim. A pessoa entrar num conformismo. Esse mundo é assim mesmo, a maldade está aí, as pessoas não melhoram, então deixa as coisas como elas estão. E tem outra questão também, né? Jesus fala assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? A gente, como cristão, tem que viver essa vida, porque a gente tem que falar de Cristo para as pessoas, né? E de fazer discípulos, né? E como que a gente vai ficar nesse conformismo, viver essa vida mais ou menos, se acomodando com estar ruim e tá tudo bem, porque lá no céu vai ser diferente. Então, a gente tem um papel como cristão mesmo de viver essa felicidade aqui, né? Não que tudo vá bem, de jeito nenhum. A gente é cheio de problema. Mas não tem como atrair pessoas para o cristianismo se a gente viver uma vida só aceitando as coisas de forma conformista e ruins e tristes. Gente, a gente não vai atrair ninguém, né? Se a gente tiver um pouquinho de sorriso no rosto e se dobrar ali no dia a dia para tirar as coisas boas, ninguém vai querer seguir o que a gente está pregando, não. Viver bem é evangelístico, né? Fala, nossa, o que essa pessoa tem de diferente? Que ela sorri, que ela faz, que ela vive essa vida, essa rotina e apesar das dificuldades ainda tá sorrindo e tirando boas lições, né? Do que tá acontecendo. Mas muito bom esse verso, né? Deus nos deu a vida para que a gente a vivesse em abundância de vida, né? Sim. Eu lembro de uma frase do Evandro na nossa jornada. Ele falou, a vida é um banquete, mas muita gente tá nesse banquete passando fome. Sim. E mesmo quando a gente fala dessa perspectiva,
às vezes é difícil a gente alinhar a realidade do que é essa vida aqui material, que a gente vê ela como começo, meio e fim, e a gente fica às vezes até preso, né? Achando que a gente tem muito mais controle sobre ela do que a gente tem de verdade, e em detrimento, né, muitas vezes, de encarar as nossas possibilidades e viver o melhor que a gente pode enquanto as realidades espirituais não se instauram. Sim. Então, aquela frase que é tão comum, acho que em todas as igrejas sempre o pessoal fala algo, se não exatamente igual, mas nesse sentido, né? Que é o hábito da pessoa viver a vida como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, em termos de planejamento, em termos de cuidado, mas preparar-se espiritualmente como se ele fosse voltar, não digo nem amanhã, hoje. Uhum. Então, esse alinhamento entre as duas coisas, o preparo espiritual, estar em dia, isso que tem a ver com o que você comentou, né? Com essa noção mais ampla de estarmos numa realidade para além da realidade material do que a gente vê. Mas isso não pode impedir as pessoas de viver a sua vida de uma forma levando em conta que talvez essa redenção ela não chegue tão rápido assim. E até lá. Em um contexto, o Viktor Frankl começa a debater num dos seus livros justamente essa questão da maldade humana e o quanto isso pode tirar o nosso otimismo em relação à vida. E ele diz que prefere olhar para o ser humano como um ser que é capaz de mudança e que ele prefere olhar para o maior potencial que o ser humano pode atingir. Porque mesmo que ele não chegue lá nesse maior potencial, pelo menos ele não vai ser o pior que ele poderia ser. Isso já é alguma coisa. E uma frase que ele usa que eu gosto muito é assim, o que nós vamos fazer então, né, diante disso? Ele fala, vamos nos unir aos bons. O mundo está cheio de pessoas ruins, mal, ok, mas vamos nos unir aos bons, porque a única forma que tem de ter um mínimo de esperança nesse contexto aqui, nesse plano, é essa. É, excelente. A gente, quando tá falando dessa situação de viver uma vida com propósito, com sentido, eu acho que automaticamente vem à tona a questão da resiliência, né? Porque se eu tenho um foco, se eu tô direcionado, se eu tô vivendo, independente dos entraves que vão acontecendo na vida, mas eu tô querendo viver essa vida porque ela tem esse sentido pra mim, eu acho que isso me traz força pra ser mais resiliente, inclusive quando situações acontecem, né? Sim. A questão dessa frase, né? Quando não tem o que fazer, pelo menos se transforme, já que você não consegue transformar a situação, né? Sim. É curioso você falar isso. A primeira vez que eu tive contato com o pensamento do Viktor Frankl foi em uma disciplina, já no mestrado, sobre resiliência humana. Uhum. E lá o professor apresentou as ideias do Viktor Frankl, a logoterapia, como uma das boas referências na psicologia para a gente entender essa capacidade humana. E existe um conceito na logoterapia chamado de o poder opositor do espírito humano, que é justamente essa capacidade para a resiliência. É a capacidade do ser humano desafiar mesmo até as piores condições e se elevar acima delas. E a resiliência, no contexto da psicologia, é um conceito que foi importado e adaptado da própria física dos materiais. A ideia de que um material resiliente ele não é necessariamente o que aguenta mais, mas é aquele que aguenta mais, preservando as suas características. Muito Então, bom. nesse sentido, eventualmente um material pode ser extremamente resistente, mas pouco resiliente. Ou seja, você pode ter uma mesa de madeira sólida como essa daqui, ela é extremamente resistente, mas a partir do momento em que ela se quebrar, ela não se restaura mais, ela está quebrada. Se cai uma pedra de 1 tonelada no meio e racha essa madeira no meio, não tem mais o que se fazer. E a noção de resiliência é de um material que ele é capaz de suportar. Então vamos supor que isso aqui fosse uma espuma e você jogasse o mesmo bloco de 1 tonelada em cima. Essa espuma ia se comprimir
e depois que você tirasse, ela ia voltar. Isso é a resiliência, que é justamente essa capacidade humana de suportar as adversidades, as provações, as dificuldades da vida, os traumas, os sofrimentos, mas voltar, não se quebrar no final das contas. E é incrível, porque isso é um conceito não só psicológico, ele é um conceito bio, psico e espiritual. Uhum. As 3 instâncias humanas nos ajudam nessa direção. Eu achei fantástico, porque às vezes a gente acha que a gente está sendo resiliente, mas como a gente não tem um preparo emocional para estar lidando com aquela situação, a gente está sendo só resistente, né? A gente está ali, Resistindo. mas a gente está sendo destruído por aquela situação. E com um preparo, com um embasamento, a gente talvez consiga desenvolver essa resiliência, aguentar aquela situação, mas mantendo, né, toda a nossa estrutura. Se a gente parar para pensar, inclusive, vários personagens da Bíblia têm essa resiliência, né? Sim. Jesus, nem vamos contar, porque, né, a resiliência em pessoa, mas outros personagens também trouxeram, né, essa coisa muito forte de conseguirem trazer essa resiliência para a história deles. Sim, a gente estava falando agora há pouco do próprio Paulo, Exatamente. Moisés, Abraão. Moisés é um que eu quero conversar no céu. Todo mundo quer conversar com Moisés, mas o que eu quero conversar com ele é assim: como você aguentou liderar esse povo? Porque, né, não era fácil. Chegou no limite em várias ocasiões, não somente em uma, né? Ao ponto de dizer, a Bíblia tem algumas narrativas que, quando você para prestar atenção, elas são até cômicas. Imagina Moisés, o profeta, falando para Deus: escuta, você acha que eu sou pai desse povo para ter que cuidar? Foi exatamente isso que ele falou: eu sou pai deles, você que é o pai. Né? E ainda assim Deus o instando, né? Mas o fortalecendo ao mesmo tempo. E aí ele fala, né, em um dado momento para Deus: não, eu quero te ver, né? Parece que ele, apesar dos pesares, ainda precisava dessa confirmação. E Deus se mostra ali parcialmente para Moisés. A gente não tem nem ideia do que é isso, né? Do que foi esse momento. E ele fala que viu ali a misericórdia de Deus acima de tudo. Então a atitude dele é moldada e ela é fortalecida, e a capacidade de resiliência dele por conta da fé, por conta da certeza do porquê ele estava ali, o que ele estava fazendo, quem o havia enviado. E a gente pode conectar isso, então, como um sentido que a vida dele tinha naquele momento. Exatamente. Uma vez perguntaram para o Viktor Frankl o que era o desespero. Ele falou: o desespero é o sofrimento sem um sentido. E ele cria até uma equação ali matemática, né? D é igual S maiúsculo menos um S minúsculo. Porque quando existe um sentido, o sofrimento pode estar lá, mas o indivíduo ele é preservado em relação ao desespero. Quando você é incapaz de ver qualquer sentido que seja, aí é mais fácil você cair numa situação de desespero. Sabe que a gente tá falando isso, eu tô pensando, né? Falando de sofrimento, de personagens bíblicos, heróicos, do Victor, né? Que a partir do sofrimento e da experiência dele, né? Surgiu uma nova forma de ver até a psicologia e uma linha, né? A gente realmente é construído pelos nossos sofrimentos. Não tem nada que nos constrói tanto como ser humano do que o sofrimento. E todo mundo vai acabar passando por algum, né? Como a gente falou no começo, uma perda, né? Uma dificuldade e tal, que pode ser em qualquer área. Então, a gente acaba sendo construído por esses desafios que vão acontecendo. A gente nega muito, às vezes, né, o sofrimento, mas é ele que nos reconstrói, né? Quando eu perdi meu pai, entrei em depressão profunda. Fiquei 2 anos tratando. Tive que parar a faculdade, sair do trabalho, não conseguia fazer absolutamente nada. E aí foi depois que não existia mais nada da Grazi que eu precisei reconstruir do zero. Não, agora então eu vou ter que reconstruir uma nova pessoa a partir do que eu passei agora, de perder meu pai, de perder até quem eu era. Minha identidade, minha profissão, tudo acabou. Tá, aí agora o que sobrou, né? Vamos pegar o que sobrou, os caquinhos, e reconstruir. E essa reconstrução, ela vem para mudar tudo e dar um sentido
e dá um propósito totalmente diferente e que a gente vê, inclusive, na vida de Jesus, o maior sofrimento, que foi a morte, foi a maior vitória. Então, quando eu vejo tudo isso e a gente consegue, né, sair do nossa cápsula e olhar de longe, não, isso aqui tem um propósito. Isso aqui vai me levar a algum lugar. Claro, eu tenho que me transformar para viver isso. Eu tenho que olhar para isso como isso pode dar muito certo, mas eu preciso buscar, né, essas interrogações e tal. Então, tem uma bênção em viver isso, né, gente? E eu acho que esse ponto que a Grazi está trazendo é de como o sofrimento nos molda, né? As nossas frustrações acabam nos moldando. Eu estava aqui pensando como é importante a gente viver essa frustração e viver essa coisa ruim que aconteceu e para isso nos transformar. Porque tem aquela coisa da... Hoje em dia é até bastante falado, né? Essa história da felicidade tóxica. E tem aquela coisa da pessoa que quer ser muito forte, né? Não, aconteceu comigo, eu já sacudo a poeira, eu dou a volta por cima e eu vou... Ela não teve nem tempo de absorver o que aconteceu, entender aquilo, ressignificar, né? Como foi seu caso e buscar ali o propósito. Eu vejo aí, mais uma vez, a diferença aí da resistência com a resiliência, né? Não, essa pessoa que tá levantando e sacudindo a poeira, ela tá resistindo, mas não necessariamente ela tá sendo resiliente, né? Tem coisas que precisam ser processadas, né? É isso. Emocionalmente, os nossos lutos, as nossas perdas. Não dá para fingir que essas coisas não aconteceram. Ao sofrimento, as 3 formas de sofrimento, Frankl chama de a tríade trágica da existência humana. Que é justamente, né, a dor física e emocional, decorrente das mais variadas formas de sofrimento, a culpa, nenhum de nós é perfeito, todos nós erramos, e a morte, que nos coloca diante da finitude da existência. Mas em cada uma dessas instâncias, ele vê também uma possibilidade de superação. Então, em relação à dor, a capacidade de fortalecer-se a partir dela. Em relação à culpa, a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor a partir dos seus erros, desse sentimento, entender o que você precisa mudar em você mesmo para não passar mais por aquilo e não infringir mais algum mal a alguma outra pessoa. E a finitude da vida, na medida em que ela nos leva a valorizar cada vez mais o que a gente tem hoje. Uau. Quando eu sei que a minha vida é finita e está diante de mim essa finitude, eu posso me sentir mais motivado a valorizar as pessoas que eu amo, o trabalho que eu faço, até as pequenas coisas. No campo de concentração, me chama muita atenção um relato que tem no livro Em Busca de Sentido, onde Viktor Frankl diz que uma das coisas que as pessoas mais sentiam falta eram as pequenas coisas da vida. Aí ele vai dizer, pegar o bonde, sair do trabalho, chegar em casa, encontrar as pessoas, comer um bolo e bater papo com um amigo. Tomar um banho. As pequenas coisas da vida. E a gente perde. A própria depressão, ela tem muito a ver com o quê? Com uma reação emocional na qual, em certas ocasiões e por certas razões, às vezes de origem ambientais, às vezes de origem mesmo orgânica, genéticas, mas a gente perde um pouco dessa capacidade, ou muito dessa capacidade de valorizar as pequenas coisas da vida, os pequenos bons momentos, de apreciar as pessoas de maneira geral. Você entra ali num estado de incapacidade de sentir. E isso é horrível, porque impossibilita a pessoa de seguir em frente. Então, a gente tem que entender, mas às vezes a própria depressão, ela é um momento necessário também da vida, porque é um momento onde a pessoa está ali, ela é quase que obrigada a parar. Muito do que a gente chama de transtornos, de disfunções, em certos casos eles têm uma função na vida da pessoa, é bom que se entenda isso assim, com clareza, não estou dizendo que a gente precisa deles, mas ele cumpre uma função que acaba ajudando a pessoa. O próprio burnout, que se fala tanto hoje em dia, às vezes é o burnout que impede a pessoa de fato, quebrar totalmente antes de poder
encontrar um novo caminho. O burnout está dizendo para ela, você tem que parar. Não dá mais para continuar assim. A depressão, às vezes, está dizendo, olha, você tem que processar agora. Não dá para simplesmente fingir que nada aconteceu. Você vai ter que entrar em contato com essa tristeza, com essa emoção negativa, vai ter que absorvê-la e superá-la. Mas fazer isso sozinho é muito difícil, quase impossível. Então é necessário o apoio de um profissional, da família, dos amigos, toda a sua rede de medicamentos, em muitos casos, mas com certeza é possível superar. Viver uma vida com uma vida, como é o título aqui do nosso esquema? Uma vida que vale a pena ser vivida, a gente entendeu que é uma vida que tem sentido, que tem esse propósito. Agora, eu acho que não é simples, né? Encontrar, não é uma coisa que é natural, como acordar, natural como me deu fome, eu vou comer. A gente precisa de um preparo para conseguir fazer com que essa vida realmente entre nos trilhos e tenha sentido, né? Existe, acho que, a necessidade da pessoa estar ativa, mas talvez a necessidade muito mais dela ser capaz de enxergar as diferentes possibilidades de sentido, porque, de maneira geral, esses sentidos estão do nosso mundo interior para fora. Existe um conceito na logoterapia chamado de autotranscendência, um conceito meio complicado no nome, mas ele é simples na essência, que é a ideia de que nenhum ser humano existe só para ficar orbitando o próprio eu. De que nós existimos para, saindo dessa órbita do eu, nos conectarmos com as pessoas, com o mundo, com as possibilidades ao nosso redor. E que é nessa atitude de conexão, de serviço, que a gente vai ser completo, vai ser um humano de verdade. E nessas atitudes a gente também encontra sentidos para a vida. E é interessante a gente entender que o sentido é algo dinâmico, não é um sentido só, ele vai se alterando. É o sentido do dia, às vezes é o sentido daquele momento, daquela hora que a gente tem. Então, às vezes o que a gente precisa mesmo é desenvolver a capacidade de perceber quais são os sentidos embutidos em cada situação. E aqueles sentidos maiores, os mais amplos, né? Como a grande pergunta, mas qual é o sentido da vida? Aí a gente acaba caindo numa esfera que vai para além até desse mundo que a gente vive, e a gente cai na especulação metafísica. Se a gente está falando de um contexto, por exemplo, do cristianismo, a gente vai atribuir isso a Deus. Em outros contextos, outros povos, outras religiões, muitas delas que nem tiveram o conhecimento, né, do que é a tradição da Bíblia, as pessoas também têm essa perspectiva. É interessante notar isso. Não é só no mundo cristão que existe essa ideia, mas desde as civilizações mais antigas, você vai ver essa ideia de que algo maior, algo superior pode existir. Aí a gente está falando do que o Viktor Frankl vai chamar de o sentido último da existência. E esse sentido último a gente pode crer nele. E a nossa certeza é baseada na crença. Mas a gente só vai se deparar com ele de fato quando ele se concretizar. E então ele vai nos alimentar no campo da esperança, no campo da fé. E em paralelo a isso, a gente vai tendo os outros sentidos mais da ordem do mundo real que a gente tem aqui, do mundo físico que a gente presencia, não é? Não do mundo espiritual. E eles também vão preenchendo a nossa vida com diferentes sentidos em cada fase, e ele pode se alterar, felizmente, porque imagina alguém que botou todo o sentido da vida dele num determinado trabalho, de repente ele perde o emprego. E aí? Vai perder o sentido da sua vida? Alguém que passa por uma separação, um término de um relacionamento, a vida vai perder o sentido? Talvez provisoriamente, mas a possibilidade de ele encontrar novos sentidos sempre existe. Excelente. Olha, eu queria agradecer muito, a gente está encerrando. Grazi, muito obrigado mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço, muito bom estar aqui, papo profundo hoje. Profundo, transformador, né? Muito, muito, acho que tem que parar para pensar depois daqui, né, reavaliar aí os sentidos que estamos dando à vida, né, os pequenos e os maiores. Que Deus abençoe todos nós a encontrar esse sentido maior.
É verdade. E quem está acompanhando a gente também, que Deus abençoe. A gente às vezes ouve podcast fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse episódio aqui é assim, no máximo dirigindo. Dirigindo sozinho na estrada, mas realmente tem muito conceito aqui pra gente parar, pensar no que foi dito, olhar pra nossa própria vida, né? Repensar coisas, porque de fato traz uma profundidade, né? A gente pensar que a gente tá vivendo e a gente pode viver com sentido, pode viver realmente fazendo essa vida valer a pena. Pode ser muito mais, né, do que o que a gente viveu até aqui. Acho que para todos nós, né? Para quem já minimamente vê sentido, pode aumentar isso, né? Para quem não vê sentido nenhum, encontrar. Então, acho que isso aqui é o ponto de partida de reflexão. Muito bom. Alberto, muito obrigado. Agradeço também o convite, né? Poder conversar aqui com vocês sobre esse assunto que eu gosto tanto, me dedico tanto a estudar isso e compartilhar também com o pessoal que nos assiste. E fico à disposição aí nas redes sociais para bater papo, para conversar e para continuar falando desse tema e tentando compartilhar um pouquinho do que eu tenho aprendido sobre ele. Exatamente, vale muito a pena seguir os dois, viu? Então, Logoterapia BR, @Logoterapia BR é o Instagram do Alberto, e Grazi Donato. Isso, @Grazi Donato no Instagram. Tá lá, os dois. Tem presente, antes da gente ir embora, um presente pra vocês lembrarem aí da participação de vocês aqui no Hope Hour, Que tá bom? legal. Eu posso comer, Wagner, aqui? Pô, mas olha, hoje foi, a gente costuma comer mais, é que hoje foi muito profundo aqui, a gente nem comeu. Agora relaxei, então. Isso. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Levem esse presente com carinho para vocês voltarem também numa próxima, tá bom? Obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço para você, que você possa realmente pensar, descobrir o sentido da sua vida para que ela valha ainda mais a pena do que tem sido até agora, tá bom? Fica com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.